Eu quero convidar você a abrir o segundo livro dos Reis, no Antigo Testamento, no capítulo 5, onde leremos os versículos de 1 a 17. O segundo livro dos Reis, lá no Antigo Testamento. Se você está com a sua Bíblia, por favor, abra, ou o seu smartphone, o seu tablet, localize o texto de 2 Reis, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 1. Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era homem valente, porém leproso. Os sírios, numa das suas investidas, haviam levado presa da terra de Israel uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: quem dera que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois este o curaria da sua lepra. Então Naamã foi notificar a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi, pois, e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. Também levou ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus, que possa matar e vivificar, para que este envie a mim um homem, a fim de que eu o cure da sua lepra? Notai, peço-vos, e vede como ele anda buscando ocasião contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir ter comigo e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então este lhe mandou um mensageiro a dizer-lhe: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará a ti, e ficarás purificado. Naamã, porém, indignado, retirou-se, dizendo: eis que pensava eu, certamente ele sairá a ter comigo, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará sua mão sobre o lugar e curará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar purificado? Assim se voltou e se retirou com indignação. Os seus servos, porém, chegaram-se a ele e lhe falaram, dizendo: meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, porventura não a terias cumprido? Quanto mais, dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Desceu ele, pois, e mergulhou-se no Jordão 7 vezes, conforme a palavra de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltaram ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, chegando-se, pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que do teu servo recebas um presente. Ele, porém, respondeu: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não o receberei. Naamã instou com ele para que o tomasse, mas ele recusou. Ao que Naamã disse: seja assim. Contudo, desse a este teu servo terra que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Aleluia. Que o Senhor aplique essa palavra poderosa aos nossos corações. Eu gostaria de convidar você para nós orarmos. Por gentileza, feche seus olhos. Pai de infinita misericórdia e bondade, é com muita gratidão que estamos nessa noite reunidos em Tua casa,
e em teu santo nome, diante da tua santa e gloriosa palavra. Abrimos nesta hora os nossos corações. As nossas mentes estão receptivas e atentas para ouvir a tua voz. Fala conosco nesta hora. Tu tens falado através da leitura deste texto sagrado. Pedimos-te que fales também através do mensageiro que escolheste para ministrar aos nossos corações nessa noite. Usa minha vida e usa também este momento para a nossa edificação espiritual. É o que nós te pedimos, crendo que o Senhor é poderoso para curar toda e qualquer enfermidade. Teu nome é Jeová Rafá, e nós te adoramos e te exaltamos. Em o nome de Jesus. Amém. Amém? Graças a Deus. Naamã, quem é este homem? Um homem poderosíssimo, um homem que tinha o mais alto posto militar da sua nação, um general, um homem que tinha poder, que tinha posição, que tinha prestígio, que tinha dinheiro, que tinha popularidade, fama, tudo que as pessoas estão aí fora buscando. O seu nome significa delicioso, significa agradável, significa bonito, lindo. Quando ele nasceu, a mãe disse para ele: lindo, lindo, lindo és. E botou o nome dele de Naamã. E ele cresceu achando que ele era o cara. Imagina você com esse nome, lindo, lindão. Ele cresceu se achando. E realmente ele fez uma vida. A Bíblia descreve aqui algumas qualidades deste homem nesta narrativa. Ela diz, por exemplo, que ele, como general do exército da Síria, ele alcançou o topo da sua profissão. Ele era um homem disciplinado, um homem treinado, um verdadeiro líder. E um líder, conforme também o texto nos revela, que era um servo. A grande e verdadeira marca do líder, que é o serviço. Ele era um homem de serviço, ele era servo do rei. Ele era confiável, ele era um homem de honra. Um homem honesto, um homem íntegro, um homem sobre quem o rei se apoiava, braço direito do rei. Ele era um homem famoso, as pessoas gostavam dele, as pessoas o respeitavam, por onde ele passava ele era aclamado, um verdadeiro herói nacional, um homem popular. Um homem valoroso, um homem de guerra, um homem corajoso, um homem de batalha, um homem de ação, não daquele tipo que manda fazer, mas que vai na frente. Ele foi promotor de muitas conquistas militares, de muitas batalhas que foram travadas naqueles dias entre os sírios e a nação de Israel. Portanto, ele era um homem muito importante, mas havia um porém na sua vida. E o texto termina dizendo: porém leproso. E este homem ficou doente de uma enfermidade que nos nossos dias ele teria sido tratado, medicado e possivelmente curado. Mas naqueles dias não havia cura. Para a medicina, para a ciência, não havia o que fazer. Ela se tornava uma doença degenerativa e fatal. A tendência era piorar cada vez mais a situação e depois ele ter que ser isolado e morrer com essa enfermidade terrível que era a lepra. E esse texto nos ensina, portanto, alguns segredos que eu quero compartilhar com você, especialmente sobre a cura. Eu quero falar nessa noite sobre o segredo da cura. Eu quero, junto com você, nessa passagem tremenda, nessa história que tem sido por muitos comentaristas descrita como uma linda história do poder de Deus, aqui narrada nesse segundo livro dos Reis, no seu capítulo 5. O que esta cura tem a ver com você? Pode ser que você não esteja aqui doente de uma enfermidade física. Se você não está, graças a Deus, diga graças a Deus. Graças a Deus. Saúde é uma coisa muito boa, amém? Quantos querem saúde? Saúde, ninguém rejeita saúde, né? Saúde é coisa boa, saúde é bênção de Deus.
Se você não está enfermo, você provavelmente já esteve enfermo ou ficará enfermo. Infelizmente, faz parte das vicissitudes da vida humana a enfermidade. A enfermidade, a doença faz parte. Mas vamos pensar não somente em termos da enfermidade física, porque hoje também a medicina, a ciência já tem diagnosticado muitas enfermidades psicológicas. Então nós temos enfermidades da alma, nós temos doenças da alma, nós temos transtornos da psique. Eu acho que, segundo a Organização Mundial de Saúde, parece que já são mais de 500 tipos de transtornos catalogados. Eu não sei como os psicólogos e psiquiatras fazem para diagnosticar, para discernir, para definir qual seria o transtorno da pessoa, esse ou aquele, porque são muitos, mas isso mostra a fragilidade da nossa alma. E se você não está aqui hoje com nenhum tipo de transtorno ou problema na alma, diga graças a Deus, porque há muitas pessoas, muitas, não são poucas, que estão procurando os profissionais da saúde da alma, da mente, para tratarem esses transtornos. Estão hoje muitas delas sob medicação, tomando medicamentos. Então, existem as enfermidades da alma. Poderíamos pensar aqui nas dificuldades de relacionamento como algo que muitas vezes precisa de cura, porque também um relacionamento pode passar por momentos em que ele adoece, fica enfermo e muitas vezes vem até a se dissolver, como um casamento ou uma aliança, uma amizade, um relacionamento dentro da igreja. E para isso também precisamos de cura, porque para que um relacionamento seja restaurado, algo de cura, de curativo precisa acontecer nesse relacionamento. Por fim, e é isso que eu gostaria de dizer para você, a mais importante e relevante enfermidade de que a Bíblia trata chama-se pecado. A lepra na Bíblia tem sido um símbolo do pecado, como doença incurável, como câncer nos nossos dias. O pecado é a grande enfermidade do ser humano. O pecado é a grande doença da humanidade no entendimento das Escrituras Sagradas. E é por isso que esse texto, quando falamos do segredo da cura, ele não diz respeito apenas a pessoas que possam estar com alguma enfermidade física, para as quais eu creio que Jeová Rafa é poderoso para ministrar a cura nessa noite. Se você crê, diga amém. Eu creio também que Deus é poderoso para curar a alma ferida, a alma adoecida. Ele é o grande psicólogo, o psiquiatra dos psiquiatras. Nada melhor do que o divã de Jesus para que sejamos tratados e curados na nossa alma. E eu creio que Ele pode curar vidas nesta noite aqui. Se você crê, diga amém. Mas, queridos, a mais importante cura que o Senhor veio realizar na minha e na sua vida, Ele já operou lá na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo deu a sua vida por nós, para nos libertar da natureza do pecado. Esta doença incurável e terminal, para a qual não existe cura, não existe solução, senão o remédio da cruz. O segredo para vivermos curados do pecado é a vida em Cristo, e fora dele somos miseráveis, mortais, adoecidos por essa natureza pervertida, por esta natureza maligna que herdamos de Adão. E não há alternativa: ou estamos em Adão e permanecemos nos nossos pecados, ou estamos em Cristo e graças a Deus por Ele somos libertos da natureza do pecado e da consequente condenação que pesa sobre os nossos pecados. Na cruz do Calvário fomos libertos para Deus, para vivermos uma vida de santidade e justiça por todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Se você crê que nessa noite Jesus pode salvar vidas neste lugar, dê um aplauso a Ele, dê um glória a Ele, porque só Ele pode fazer isso verdadeiramente. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome soberano de Jesus Cristo de Nazaré. Eu queria nesse texto mostrar para você 5 verdades a respeito da cura. A primeira delas
é que a cura vem da fé. A cura vem da fé. Diga comigo, a cura vem da fé. A cura acontece como um resultado da fé. E no versículo 3 está escrito aí: disse ela à sua senhora: quem dera que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois este o curaria da sua lepra. Foi uma garotinha que começou o milagre dessa história. Foi uma menina que havia sido capturada durante uma das incursões do exército sírio sobre a terra de Israel. Esta garota havia sido capturada e levada para servir como escrava na Síria, e foi parar justamente na casa de Naamã e se tornou serva. Não podemos nem dizer empregada, porque não existia naquela época, era escrava mesmo. Se tornou serva da esposa de Naamã. E aí, imagino, a Bíblia não diz, mas estas coisas de mulheres, que ela conversando com a sua serva, ela abriu o coração e disse: o meu marido está doente, está com uma enfermidade, não sei o que fazer, já procuramos os médicos, já buscamos todos os recursos possíveis, não há solução para o problema dele, eu estou morrendo de medo, porque eu acho que ele vai morrer com essa doença, e eu não sei o que fazer, eu não quero ficar viúva. Deve ter chorado com essa menina, e a menina então abriu a sua boca e declarou a sua fé, e disse: quem dera que ele estivesse lá na terra de Israel, diante de um profeta que eu conheço, um homem de Deus, certamente ele seria curado. Ela poderia ter ficado calada, ela era escrava, ela poderia ter pensado: ai, que morra então, morre desgraçado, vai para o inferno, tu não entrou lá, não capturou, não me prendeu. Quem sabe se o exército sírio não matou os pais dela, quantos maus tratos a sua família, a sua nação sofreu na mão dos seus inimigos, e ela agora ali na casa do inimigo, servindo como escrava. Mas a fé, ela não pode ficar dentro da gente. A fé verdadeira, ela precisa ser compartilhada. Este é o espírito da fé. Crie, por isso falei. Quando a gente crê realmente de todo o coração, a boca fala do que o coração está cheio. É impossível estar ao lado de um homem, de uma mulher de fé, e não ser contagiado pela fé dessa pessoa. Aliás, os milagres todos começam com fé na Bíblia. Não necessariamente a fé do aflito. Pode ser a fé de um intercessor, a fé de alguém que está orando, de outra pessoa. Deus não precisa nem mesmo que você creia para ser curada. Deus pode usar alguém com fé para orar por você, para que você seja curado. Não é impressionante isso? Quando a Bíblia fala da cura do paralítico em Cafarnaum, diz que este homem foi levado por uma maca, por 4 amigos, até uma casa onde Jesus estava pregando o evangelho, e a casa estava cheia de gente, apinhada, lotada, não tinha como entrar pela porta, e estes 4 amigos carregando o seu amigo numa maca, eles não viram outra alternativa senão subir no telhado, destelhar a casa e descer o seu amigo na maca através de cordas até o lugar onde Jesus estava, no meio da sala pregando. Eu imagino também que o dono da casa estava ali feliz da vida, mas ao mesmo tempo, de repente ele vê mexer no telhado dele, e só faltava essa: a casa está lotada, gente para todo lado, nunca vi minha casa desse jeito, e agora estão desmontando o meu telhado. Que loucura! E vem descendo aquela maca, e para lá aos pés de Jesus, e o evangelho diz: vendo Jesus a fé deles, a fé dos amigos curou o paralítico. Não foi a fé do paralítico, foi a fé dos amigos. A fé precisa acontecer de alguma forma. A fé precisa acontecer de alguma forma, mas ela não depende que seja necessariamente a sua fé. Pode ser a fé de alguém que esteja com mais fé do que você, e que vai orar por você, e Deus vai curar por causa da fé daquele que orou. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Agora, o importante é que você tenha a sua fé. Tem muita gente que fica escorado na fé do outro. Não é? Tem marido que está escorado na fé da esposa.
minha mulher é uma mulher de fé, minha mulher é uma crente. E ele fica ali, né? Quando Jesus chegar e o arrebatamento acontecer, ele vai agarrado na barra da saia da mulher, na calça, ele sobe com ela. Isso é o que ele acha. Tem muita esposa, o contrário também, que está escorada, apoiada na fé do marido. Tem muito pai apoiado na fé do filho. Tem muito filho apoiado na fé dos seus pais. É legal quando você conhece pessoas que têm fé, que são crentes de verdade. Mas o mais importante dessa história é você ter a sua experiência de fé. Porque aqui Naamã, ele ouviu esta palavra da menina, e a fé da menina contagiou primeiro o coração da sua esposa, e depois a sua esposa veio falar com ela, e disse para ele, e disse, olha, essa menina está falando isso, 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 e ele ficou assim, disse, ouve o que ela tem a dizer, e ela falou, e ele creu também no coração, tanto que ele foi buscar a cura. Ele se mobilizou, ele foi até o rei de Israel e já trouxe o relatório da menina. A menina lá da terra de Israel falou isso, 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 e o rei disse, então vai, homem. Esse é o contágio da fé, mas você tem que ter a sua experiência. Não pode ser como aqueles dois engenheiros que estavam participando de um processo de seleção de uma grande empresa de computação, e eles ficaram como os últimos candidatos a serem escolhidos, somente um poderia ocupar a vaga, e foi dado a eles um teste, um questionário com 10 perguntas. Os dois responderam, os dois tiraram a mesma nota, os dois acertaram 9 questões e erraram a mesma pergunta, a pergunta número 5. No dia seguinte, um deles recebeu uma ligação da empresa dizendo, olha, nós queremos agradecer a sua participação no exame, no teste de seleção, mas nós vamos dar a vaga ao outro candidato. E ele ficou indignado, disse, mas por que vocês vão dar a vaga ao outro candidato? Afinal de contas, até agora, nesse processo, nós estamos iguais, nós tiramos a mesma nota, nós erramos a mesma questão. Ele disse, bom, a resposta é muito simples. Nós fomos observar a resposta de vocês ao questionário, e a resposta do outro candidato, a pergunta número 5, foi, eu não sei. E a sua resposta foi, eu também não. Daí deduzimos que você copiou a prova toda. E foi tão burro que na número 5, como ele respondeu, eu não sei, você botou eu também não. E é por isso que a vaga é dele. Então nessas questões de fé, não dá para você ficar o tempo todo se apoiando na fé dos outros. Em algum momento da sua vida, você vai ter que ter a tua experiência de fé. Não dá para colar, não dá para pescar, não dá para ficar, sabe? Foi o que aconteceu com Naamã. Em um determinado momento ele teve que tomar decisões. A sua fé foi construída através de ouvir a palavra daquela menina. Através da fé daquela menina, fé foi gerada no coração dele. E isso é o que acontece quando você está participando de um momento como este. A palavra da fé está sendo pregada. E se você começa a permitir que esta palavra da fé gere fé no seu coração, a sua fé aumenta, em nome de Jesus, amém? A cura vem pela fé. Em segundo lugar, a cura vem da graça de Deus. Diga comigo, a cura vem da graça. Olha o versículo 5 que diz, respondeu o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi, pois, e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. Por que ele pegou isso tudo? Essas roupas não eram para ele. Isso aqui é porque ele era acostumado, como muita gente hoje em dia, a resolver as coisas no dinheiro. Ele pensou assim, eu vou levar uma grana. Seja lá o que for que vai acontecer nessa viagem, eu vou levar uma grana. Vou pegar um pouco de prata, vou pegar um pouco de ouro, pegar umas roupas caras aqui, de marca, vou botar tudo aqui num pacote, vou levar. Porque ele era um homem acostumado a resolver ou as coisas na bala ou no dinheiro. Ele confiava no poder do dinheiro. E se chegar lá, tiver que subornar funcionário do palácio, se tiver que dar propina a quem quer que seja para chegar lá onde eu tenho que chegar, eu vou até o final, estou preparado.
acostumado a comprar pessoas. Eu não sei se você conhece gente assim, ou já ouviu falar de gente assim, né? Tem gente que acha que o dinheiro compra tudo. Tem gente que acha que o prestígio, que os contatos, que se você for bem relacionado, que se você tiver uma pessoa em cada lugar estratégico, você vai abrir as portas e vai resolver tudo. Aliás, dizem por aí que um amigo na praça vale mais até do que dinheiro no banco. Tem muita gente acostumada a esse tipo de filosofia, de mentalidade, mas com a cura não acontece dessa forma, com a salvação não acontece dessa forma. Você não pode comprar Deus. Isso pode funcionar lá em Brasília, mas o problema não é só de Brasília, não. É um tipo de cultura em que as pessoas estão acostumadas a achar que o dinheiro, que a posição, que o prestígio podem consertar, podem dar um jeitinho em qualquer circunstância. Mas quando se trata de uma enfermidade, não é assim. Você pode até ter dinheiro para o plano de saúde, você pode ter dinheiro para o médico, você pode ter dinheiro para os remédios, para o tratamento, mas se você acha que é isso que vai te curar, você está absolutamente enganado. Porque a cura vem de Deus. Deus, em última instância, é aquele que opera o milagre da cura. As outras coisas são ferramentas, os médicos, a ciência, os medicamentos, graças a Deus por eles, mas você não pode apoiar a sua fé, a sua confiança, a não ser em Deus. Crê que verdadeiramente só o Senhor pode trazer a cura. E quando se trata do pecado, a Bíblia diz que Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele levou o castigo que era meu e seu para que nós fôssemos curados. Nós precisamos banir da nossa mente esse pensamento indigno, esse pensamento terrível de achar que nós precisamos pagar alguma coisa para obter, para receber de Deus a bênção. Tem tantas pessoas pensando que podem barganhar com Deus. Não é verdade? Tem muita gente que acha que pode fazer isso com Deus, né? Ele vive uma vida no mundo, uma vida fora dos caminhos de Deus. De vez em quando ele aparece aqui e faz uma graça, né? Deixa eu dar um dinheiro aqui, deixa eu dar uma oferta aqui, deixa eu ajudar. Ó Deus, estou aqui dando uma força para a tua obra, para a tua igreja. Depois, volta para o mundo para fazer as mesmas coisas de sempre. De vez em quando volta para dar uma lavada na consciência e acha que com isso vai resolver os problemas dele com Deus, mas não vai. Você pode subornar quem você quiser, mas Deus não. Você não vai conseguir enganar a Deus. Então a graça é a fonte de onde emana toda a bênção, todo dom, toda dádiva, inclusive a cura. Se você precisa de cura, saiba disso. Ela é graça de Deus, é favor, é favor. Deus pode curar, como Ele pode também tirar a vida. Ele tanto dá a vida quanto Ele tira. Ele pode dar mais anos de vida, Ele pode curar uma enfermidade e acrescentar anos de vida. Não importa se o diagnóstico é terminal, Deus é poderoso para trazer a cura, mas Ele pode também não trazer, e isso tudo tem a ver com a graça de Deus. Terceiro, a cura vem da humildade. Diga comigo, a cura vem da humildade. Vem do coração quebrantado. Olha o que diz o versículo 11. Naamã, porém, indignado, retirou-se dizendo: eis que pensava eu, certamente ele sairá a ter comigo, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará sua mão sobre o lugar, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. A doença humilha as pessoas. Até a pessoa mais orgulhosa, eu tenho visto isso ao longo de anos. Pessoas prepotentes, pessoas arrogantes, pessoas duras, inflexíveis, pessoas chatas, que de repente quando adoecem ficam totalmente transformadas. A enfermidade realmente humilha. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Às vezes queremos que a coisa aconteça do nosso jeito, da nossa forma, da nossa maneira, do nosso momento, e de repente Deus diz: não, não vai ser assim. E este homem arrogante, este homem orgulhoso, ele ficou indignado.
ficou indignado. Ele chegou lá na porta da casa do profeta, com toda a comitiva dele, esperando que ele seria recebido com pompa. De repente o profeta manda um mensageiro falar com ele. Só vai lá e dá 7 mergulhos no Rio Jordão que você vai ser curado. Ele ficou louco. Ficou louco. Disse, como um negócio desse? Que falta de consideração. Quem é esse camarada? Quem ele está pensando que ele é? Será que ele não sabe quem eu sou? Que loucura! Eu venho de longe da minha terra para falar com esse profeta, não sei nem quem é esse profeta, chego aqui na porta da casa dele com toda a minha comitiva, estou acostumado a ser recebido como autoridade, fui ao palácio do rei, fui recebido lá com pompa e circunstância, chego aqui na porta da casa desse profetazinho, e de repente ele manda um moleque para falar comigo, para me mandar tomar banho no rio aqui em Israel, pelo amor de Deus. Eu pensei que ele ia sair lá da casa dele, ia vir aqui na minha frente, ia invocar o nome do Deus dele, ia passar a mão na enfermidade, ia fazer lá alguma coisa diferente, digna de um homem da minha estatura, e me manda tomar banho nesse rio Tietê. Que porcaria de rio aqui, esse rio Jordão. Eu vou lá descer nesse rio sujo. Lá na minha terra tem tanto rio mais limpo, rio mais bonito, eu não poderia tomar lá, o banho lá? E aí começou a mente, o raciocínio, a especulação, o questionamento. Sabe como? Você já viu pessoas assim? Tudo que você fala da Bíblia, a pessoa está cheia de ideia, cheia de questionamento. Mas isso, mais aquilo outro, mais aquilo. A cabeça, muitos questionamentos, muita conversa, muita especulação. É interessante que Jesus também fez coisas absurdas, que não eram nada ortodoxas. Do ponto de vista da cura, vemos Jesus curando de muitas formas. Jesus cura com a palavra, Jesus cura com imposição de mãos. Jesus cura enfermidade física, às vezes ele repreende espírito de enfermidade. Jesus cospe no chão, faz lodo, faz lama, passa no olho de um cego e manda ele lavar o rosto num tanque na cidade. Jesus fez coisas tão absurdas, tão estranhas, tão esquisitas. Mas a questão aqui é a humildade do coração. É a humildade, a Bíblia diz: humilhe-se. Você quer ser curado? Humilhe-se. Você quer ver teu relacionamento restaurado? Humilhe-se, perdoe. Perdoe os outros para ser curado. Muitas vezes você está doente porque teu coração está cheio de mágoa, está cheio de ressentimento, isso adoece. A Bíblia diz: chame os pastores, eles ungirão com óleo, seja ungido. A Bíblia diz: confesse os seus pecados uns aos outros para serem curados, e a gente não faz isso. A medicina de Deus está na palavra e a gente não quer prestar atenção, por causa do orgulho, da soberba. Mas a chave para a cura é o coração humilde, é o coração quebrantado. A gente vê na palavra todo o tempo isso. Aquele que se ensoberbece, aquele que se exaltar, será abatido. Mas aquele que se humilhar, será exaltado. E este homem, ele não foi humilhado ali na hora que ele entrou no Rio Jordão, não. Ele veio sendo humilhado antes. O processo de humilhação de Naamã aconteceu lá atrás. Assim como ele deu 7 mergulhos naquele dia no Jordão, ele foi humilhado 7 vezes antes, até chegar aquele momento. Se não, vejamos. Primeiro, está tudo bem na vida dele, ele é o cara, ele é o general, ele tem dinheiro, ele tem prestígio, ele tem fama. Tudo que um homem quer, ele é famoso, ele é bonito, ele é valente, brabo. De repente ele tira a roupa em casa e vê uma manchinha, começa a se preocupar, aquilo começa a crescer, começa a virar uma doença, e ele já sabe o que é. Primeiro momento de humilhação na vida dele foi quando a lepra veio. Naquele momento ali ele já foi humilhado. Aquele orgulho, aquela vaidade toda, aquela farda que ele vestia imponente na rua, quando ele chegava em casa, que ele tirava e se olhava no espelho, ali ele já estava sendo humilhado. Segunda vez que ele foi humilhado, quando ele teve que dar ouvidos a uma empregada, uma serva dentro de casa.
vinda de uma terra estranha, a uma menina, ele como homem, ele como general. A mulher chega para ele e diz: olha, eu estava conversando com fulaninha e ela falou que tem uma cura para você. Ele: que negócio, mulher, que história é essa? Você precisa ouvir o que ela tem a dizer, você precisa sentar com ela. Eu não quero sentar com ninguém não, me deixa em paz com meus problemas. Por favor, marido, vai ouvir o que essa menina tem a dizer. Sabe como mulher é, né? Mulher consegue coisa, né? Vai lá, e ouve o que ela tem a dizer. Ele: tá bom, vai, chama a menina. E começou a ouvir a menina. Ali ele já foi humilhado pela segunda vez. Cachação de Deus. Terceira vez, ter que ir pedir ao rei para mandar ele na terra do inimigo buscar a cura. Meu Deus, eu fui lá tantas vezes para matar gente, para espoliar, para conquistar. Agora eu tenho que voltar lá para pedir ao meu inimigo que me cure. Pancada de Deus. Vai lá para o rei e fala: olha, a menina lá em casa falou isso para minha mulher falou, botou eu sentada, mas há uma possibilidade da cura acontecer lá na terra de Israel. Vai, homem, toma aqui a carta, vai lá. Quarta, quando ele chega no palácio do rei de Israel, o rei surta. Ele leva a carta, e a carta dizia assim: estou mandando para você o meu capitão, meu general, o homem mais importante do meu reino, para que você o cure. Ele era vassalo, ele pagava tributos ao rei da Síria. Foi um acordo de paz. Tinha que estar pagando todo ano tributo. De repente recebe essa carta. Chega a comitiva de Naamã, um grande general, a corte alvoroçada, todo mundo quer saber o que é. Vem ele com uma carta. Quando o rei abre a carta, que começa a ler: para que você o cure. Ele que diabo é isso aqui, rapaz? Vocês estão de brincadeira comigo? Eu lá sou Deus, eu tenho poder para curar ninguém? Ó, vocês estão vendo que isso aí é alguma armação para entrar em guerra com a gente. Tem algum rolo aí. Não é possível, esse cara está de brincadeira. Isso é para criar um conflito internacional, só pode ser. Vocês são testemunhas de que existe uma armação aí. Não é possível que esse rei vai mandar um general lá dos quintos dos infernos para vir para aqui, para dizer para eu curar. O que eu posso fazer? Rasgou as vestes. Na hora que rasgou as vestes, meu irmão, deu no Jornal Nacional. William Bonner, na mesma noite: boa noite, o rei de Israel acaba de rasgar as suas vestes. Pronto, foi notícia. Todo mundo: meu Deus, o rei rasgou as vestes, o que houve? Não é porque chegou um general aí da Síria com uma carta dizendo para curar ele, que ele está leproso. Ai, meu Deus do céu. E aí foram lá na casa do profeta, bateram na porta dele para falar que tinha acontecido isso, porque ele não assiste a Rede Globo. Não tinha televisão em casa, era profeta, estava orando. Bateram lá na porta dele. Disse: olha, tu está sabendo da última? O que houve? O rei rasgou as vestes, o rei está desesperado, que esse é um ato que representa desespero. O que houve? Chegou um camarada lá da terra da Síria, dizendo que está leproso, e que era para o rei curar, ele não sabe o que fazer. Diga ao rei que fique calmo, mande um homem aqui que a gente resolve, e ele vai saber que tem profeta em Israel, e tem Deus nessa terra que cura toda enfermidade. Manda ele aqui falar comigo. Foram lá dizer o rei ficou super aliviado, né? Você pode imaginar a situação do rei: olha, tem um sujeito aqui, graças a Deus já resolvemos a parada, fique calmo, já mandei saber de tudo, está aqui o endereço, rua tal, casa número tal, profeta Eliseu, vai lá, procura ele, Deus te abençoe, vai em paz. O sujeito pega alegre, satisfeito, diz: ótimo, vou lá encontrar com ele. Sai naquela alegria toda para encontrar o profeta, para chegar lá e o profeta trazer para ele essa palavra tão dura, que humilha ele pela quinta vez. E dessa vez não é uma humilhação, é murro na boca do estômago, né? Ele já vinha levando pancada, e agora ele vai todo alegre para a casa do profeta. Chega lá na porta, para o carro dele, carro importado, 0 quilômetro do ano.
para o carro dele lá, salta aquela coisa toda, um monte de gente, segurança para um lado, para o outro, batem lá na porta, esperando o profeta. Diz: olha, o capitão da Síria está aqui, o general quer falar com o profeta. O profeta manda o menino, diz: olha, o senhor que é o general? Ele olhou assim e disse: sou. O homem de Deus mandou o senhor ir lá no Rio Jordão, mergulhar 7 vezes, que o senhor vai ser curado. Paz do Senhor. Não, é sério, meu irmão. Imagina naquele momento ali, Deus está quebrando o homem. Deus está quebrando o homem. Mas isso não era suficiente, não. Ele fica indignado, ele diz: eu não quero saber desse negócio, eu quero saber se é uma palhaçada. Esse camarada tinha que vir aqui falar comigo, eu não aceito esse tipo de coisa, eu vou me embora desse negócio, eu vou para minha casa, eu não sei o que eu vim fazer nessa viagem, maldita viagem. Começou a espraguejar, falar, reclamar, pegou as mulas dele, pegou o negócio dele, foi indo embora para casa. Gente braba é assim, né? Vocês sabem como é gente bruta, né? Pense num homem bruto. E aí foi indo com toda a brutalidade dele. 6ª vez que Deus humilha ele. Os empregados, os servos dele, tudo sem saber como falar, tudo ali percebendo a idiotice, a burrice, a estupidez daquele brutamontes. Tudo doido para abrir a boca. Até que um fez... lá vem. Mais alguma coisa? Vocês querem falar alguma coisa? Alguém quer dizer alguma coisa? Porque depois de tanta pancada que eu já levei, uma a mais, uma a menos, não vai fazer diferença. O que é? Eu estou vendo vocês nesse cochicho, nesses murmurinhos aí, o que está acontecendo? Meu pai, olha como os caras são sabidos, né? Tudo mansinho. Meu pai, se o profeta tivesse te pedido para tu ir lá na lua, arrancar uma estrela do céu e trazer, uma coisa difícil, impossível, o senhor não faria? O senhor é um homem retado, o senhor é um homem que vai, que resolve as coisas. A gente está acostumado a te ver um homem de ação, um homem que cumpre a missão, um homem que vai até o fim, até as últimas consequências. O senhor já chegou até aqui, o rio está aqui, que custa dar os mergulhos? Vamos voltar para casa, já está aqui mesmo, ninguém está olhando, só tem a gente aqui, vai lá. Mais uma. E a 7ª é quando ele desce e dá os 7 mergulhos, porque ali acontece o milagre. E isso nos traz ao 4º ponto da mensagem, que a cura vem da perseverança. Diga comigo: a cura vem da perseverança. Versículo 14: desceu ele, pois, e mergulhou-se no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Aleluia! É impressionante, o número 7 na Bíblia é um número ligado à perfeição, à completude, mas também à obediência repetida. Quando Deus deu ordens a Josué para tomar Jericó, ele disse: deem 7 voltas ao redor da cidade durante 7 dias, e no 7º dia vai acontecer o milagre do meu poder. E Josué obedeceu, e o povo dava 7 voltas ao redor de Jericó, até que a muralha caiu. Elias, quando estava orando no Monte Carmelo para que a chuva viesse sobre a terra de Israel, depois de 3 anos de seca, ele estava ali prostrado diante do Senhor, e mandava o seu moço verificar se havia algum sinal de chuva. E ele orou pela primeira vez e disse: vai lá olhar. E o menino foi, olhou e disse, voltando: não tem nada, o céu está azul, está limpo. E ele continuou orando, e a Bíblia diz que ele orou por 7 vezes. Por 7 vezes ele mandou o rapaz ir olhar, e cada vez que o rapaz ia e voltava, ele dizia a mesma coisa: não tem nada, o céu está azul. E ele orava de novo, mas da 7ª vez que ele mandou o rapaz olhar, ele olhou e voltou e disse: eu vejo uma nuvem pequenininha
pequenininha, do tamanho da mão de um homem, ele se levantou e disse: corre lá e avisa ao rei Acabe que virá grande chuva sobre Israel, porque este é o sinal que eu estava esperando da manifestação da glória de Deus, da resposta de Deus. Tem que ter perseverança, tem que ter paciência e perseverança para você receber o milagre. É um processo, é um processo. E às vezes a gente quer desistir por qualquer coisa. Eu imagino a situação de Naamã, naquele 7º momento de humilhação, que ele está agora no rio, e eu não acho, isso aqui é a minha visão, que Deus curou ele gradativamente. Essa é a minha interpretação. Eu acho que ele desceu ao rio, a turma ficou de lá olhando, na torcida, ele deu o primeiro mergulho, levantou, olhou para o lugar da enfermidade, olhou para todo mundo, a galera, 2, cinco. Sete. Uhul! Aí ele foi. Quando ele subiu, que olhou, a pele dele estava como a de um bebê. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu imagino que esse deve ter sido um momento apoteótico, um momento tremendo. Para pensar aqui comigo quantas vezes acontece na vida da gente. Alguém ora por você, está com enfermidade. Deixa eu ver se eu já estou curado. Faz uma campanha, participa, 7 dias de jejum. Vou lá, vou botar o meu papelzinho ali. Cadê a resposta? E vai embora. Desiste do processo. Os sintomas podem não desaparecer instantaneamente, mas a cura virá. Gradualmente a resposta de Deus virá. Se a tua cura ainda não chegou, continue acreditando. Ela pode não estar acontecendo nem gradualmente em você, mas ela vai se materializar. Mas ela precisa de perseverança, precisa de paciência, precisa que você esteja firme no Senhor. A cura é resultado de perseverança. E quando ele foi curado, algo tremendo aconteceu naquele momento. O coração dele se encheu de gratidão. E no versículo 17 nós temos o 5º ponto da mensagem: a cura permanece pela fidelidade. Diga comigo: a cura permanece pela fidelidade. Olha o que diz o versículo 17: ao que disse Naamã, seja assim, contudo, desse a esse teu servo terra que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses senão ao Senhor. Este homem vivia numa terra de pagãos, de deuses pagãos, numa terra de idolatria, e ele conheceu o Deus de Israel, e ele teve uma experiência pessoal com esse Deus de poder, e ele disse a si mesmo: eu nunca mais quero saber de adorar falsos deuses, eu quero agora ser fiel ao Senhor. Ele voltou lá para o profeta, onde o profeta estava. Ele já não era mais aquele homem arrogante, aquele homem prepotente. Ele voltou imediatamente aonde estava o profeta, e pegou todo aquele material que ele tinha trazido, de prata, de ouro, de roupas, e disse para o profeta: pelo amor de Deus, receba este presente.
Deixa eu expressar minha gratidão a você por essa palavra. Deixa eu expressar minha gratidão a você por essa cura. Deixa eu expressar minha gratidão a você por isso que você fez por mim. E o profeta disse: não, vive o Senhor que eu não recebo. Não quero nada seu. Não fui eu que te curei, foi Deus. Não inverta as coisas. Mas homem, fica, eu já trouxe esse negócio lá de longe, fica para você aí, para te ajudar na tua escola de profetas. Não quero, não quero, fica para você, leva de volta para tua casa, porque não quero teu presente. Caráter, integridade que muitas vezes está faltando nos chamados homens de Deus, porque a cura não é para ser mercadejada. Ela não é motivo para que se transforme num negócio, num comércio. Jesus disse: vai e não peques mais. Qual é o objetivo da cura? Que depois de curado você dê glória a Deus, não a homens. Que depois de curado você viva uma vida de dedicação a Deus. Que depois de curado, pelo resto dos seus dias, você glorifique o nome do Senhor. Qual o sentido que há em você vir buscar de Deus uma bênção, e quando você for abençoado ou abençoada, você virar as costas para esse Deus que lhe curou? Quanta gente faz isso? Quanta gente entra na igreja na hora do desespero, na hora do sofrimento, da aflição, vem para buscar um remédio, vem para buscar uma resposta, vem para buscar uma bênção, vem para buscar um milagre, e quando Deus, na sua generosidade, na sua abundante graça, no seu favor imerecido, nos olha com carinho e compaixão e contempla a necessidade do nosso coração e nos abençoa, quantas pessoas viram as costas e vão embora? Nem sequer voltam, não vivem na presença de Deus. Deus quer curar o teu corpo, mas Ele quer muito mais curar o teu caráter. E Ele precisa mais do que nunca hoje de homens e mulheres de Deus que vivam em integridade de caráter. Sabe o que aconteceu? O discípulo de Eliseu, chamado Geazi, quando ele viu aquele dinheiro todo, o coração dele, o olho dele ficou grande, o coração cresceu, e ele disse assim: como que o profeta vai recusar um negócio desse? A gente aqui passando necessidade, comendo sopa de abobrinha todo dia, não aguento mais, e o cara rejeita um dinheirão desse. Quem sabe não foi Deus que trouxe esse homem aqui para resolver os nossos problemas? Quem sabe isso não é uma grande bênção de Deus? E aí diz a Bíblia que este rapaz correu escondido do profeta Eliseu. Quando o homem Naamã já estava lá na frente com sua comitiva voltando para a terra da Síria, todo alegre e satisfeito, o moleque chega e diz assim: general, Pai do Senhor, está lembrado de mim? O rapaz lá da escola do profeta disse: estou lembrado, sim. Tudo bem, meu jovem? Foi você que veio me trazer o recado, né? Olha, me perdoe que na hora eu estava tão aborrecido, tão chateado, mas você foi tão legal. O que eu posso fazer? O que eu posso te ajudar? Ele disse: olha, o profeta se arrependeu. Ele disse o seguinte, que ele vai ficar com o presente, que afinal de contas não fica bom não receber uma oferta tão generosa partindo de um coração tão agradecido. Então eu vim aqui para dizer que ele vai aceitar o presente. Não tem problema, eu trouxe e disse a ele que era dele, é dele mesmo, pode levar tudo com você. Ele pegou tudo, escondeu, voltou para casa. O profeta estava lá esperando por ele. Ele todo escabriado, todo desconfiado: senta aqui. Não ia com você o meu coração quando você correu lá atrás do Naamã? Deus me revelou toda a tua artimanha, toda a tua estratégia, pois a lepra de Naamã vai se apegar a você. Você não quis o suborno, o presente dele, fica também com a lepra. E o rapaz ficou leproso até o último dos seus dias. Então a Bíblia é esse livro que mostra a bênção de Deus, mas por outro lado o juízo. Não se brinca com coisas de Deus. Estamos falando de coisa muito séria, que não é para transformar nesse comércio que está aí, nessa coisa feia. Infelizmente
de gente que não tem caráter, de gente que vive nesse nível das maquinações, da corrupção humana. E Deus está precisando de gente que aprenda a caminhar com Ele em fidelidade. E para que a cura se estabeleça, Jesus disse àquele homem paralítico que foi curado: vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Nós estamos precisando de gente assim, que se levante das nossas reuniões restaurada, curada, abençoada, para viver em fidelidade na presença do Senhor. Porque fora disso, gente, é religiosidade, é hipocrisia. E Deus não compactua com nada disso. A igreja viva do Senhor é a igreja que dá glória a Deus e vive para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe, que através dessa palavra Ele gere fé no seu coração, para que você receba a cura em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar. Eu gostaria de convidar você a dar um forte aplauso ao Senhor nessa noite. Aleluia, Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação, toda majestade, toda força, todo poder, toda riqueza, toda sabedoria, todas as ações de graças, tudo pertence a Ti, Senhor, tudo é Teu, tudo é para a Tua honra e para a Tua glória. Recebe a nossa adoração em o nome de Jesus, amém. Eu gostaria de orar por você que está aqui nessa noite com alguma enfermidade. Eu gostaria de orar por você que está aqui nessa noite e que está intercedendo por alguém que está enfermo na sua casa ou alguém que você conhece. Eu gostaria de orar por você que está aqui precisando de cura na sua alma ou em algum relacionamento. Queria que você, por gentileza, fechasse os seus olhos. E eu peço em nome de Jesus que você creia nesta hora que o milagre de Deus, que vem de Deus, que só Ele pode operar, está à sua disposição, se você tão somente der ouvidos à voz do Senhor teu Deus. Porque quem fala contigo nessa noite não é o homem, mas é o próprio Senhor através da sua santa palavra, que de uma maneira muito gentil e suave está te ensinando princípios de vida abundante, para que você viva com saúde e viva feliz. Portanto, nesta hora, Pai, eu quero interceder e na autoridade do nome de Jesus repreender toda enfermidade neste lugar. Eu repreendo enfermidades no corpo físico, doenças. Ouçam, em nome de Jesus, eu ordeno, saia deste corpo e que venha a saúde perfeita, que venha a cura, que você seja curada agora, que você seja curado agora, pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, pelo poder do nome de Jesus. Eu declaro saúde perfeita ao seu corpo físico. Receba em nome de Jesus. Eu oro pela sua alma e declaro saúde à tua psique, às tuas emoções. Eu declaro saúde perfeita à tua alma. Enfermidades, transtornos psíquicos, psicológicos, psiquiátricos, eu os repreendo nesta hora em nome de Jesus. Toda ansiedade, toda depressão, todas as consequências, quaisquer que sejam os sintomas, Pai, eu oro em nome de Jesus para que nessa atmosfera de cura, enfermidades da alma sejam curadas nesta noite. Receba saúde para a sua alma. Pai, eu oro também para que o Senhor coloque bálsamo em relacionamentos e haja restauração de relacionamentos. Se você está orando por um relacionamento, eu declaro agora restituição, restauração, saúde, cura para este relacionamento. Receba em nome de Jesus. Se você está aqui com seu coração triste, pesado, eu oro para que o consolo e a graça do Senhor venham sobre a sua vida e aqueçam agora o seu coração em nome de Jesus. Seja consolado, seja consolada em nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro finalmente por aqueles que estão aqui e precisam da salvação, a cura da lepra do pecado. Eu oro por arrependimento, eu oro por mudança de vida,
Eu oro para que a tua salvação se estabeleça nesta vida, neste coração, nesta família, em nome de Jesus, amém. Se você crê, diga: eu recebo a minha cura, que vem de Deus, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor, em nome de Jesus, aleluia.